Tem aqui, ó. Então vamos ver aqui. Eu vou exagerar bem. Tá? Você tem, ó. Aqui. O traço triste, né? O π sobre 2. E aqui. O π, né? Correspondente ao ângulo π. Ângulo π sobre 2. Você tem aqui, ó. O A. 2A. Aqui o A. Estão lembrando como é a cardioide, ó? Cardioide é assim, ó. Como é que eu desenho? E a cardioide faz isso, ela é 0 no π, e ela faz isso. Só que do modo como eu desenhei ela chegando como? Ela chegando, tangenciando a direção horizontal. E é isso mesmo? Será que é isso mesmo? É. Sabe por quê? Pelo seguinte, olha, se eu for calcular, sendo alfa a inclinação da reta tangente nesse ponto, observe, ó, sendo alfa a inclinação da reta tangente nesse ponto, eu não vou poder usar essa fórmula. Porque qual é a fórmula da tangente de alfa? Qual é? Ó. É dr dθ, vezes o quê? A tangente de θ, mais R, sobre dr dθ, tá? Menos R vezes a tangente de θ. Tá? Porque é o seguinte, ó. Quem é o dr dθ? Quem é o dr dθ? Quem é? O dr dθ é menos A sin de θ. Esse ponto aqui é o ponto com θ igual a quê? A π. Então, se eu vou usar essa fórmula, eu vou ter um problema. Porque eu vou ficar com o quê? dr dθ é 0. Certo? R é 0 nesse ponto. Então, o numerador fica 0. Só que o denominador também fica 0. Porque fica dr dθ que é 0, menos R que é 0, vezes a tangente de θ que é 0, eu fico 0 sobre 0. Não existe, isso não existe. Então não dá para calcular por esta forma. Bem, mas dá para aquela lá. Só que aquela lá também tem um problema. Ó, aqui, ó. Aqui, ó, essa forma. Usando o gama, né? Achar o gama em vez do alfa. Depois você. Você entendeu? Não dá para usar essas fórmulas. Para que serve essa fórmula? Né? Essa fórmula serve o seguinte, ó. Você vai fazer a seguinte coisa. Então esquece isso aqui, porque não é útil, não serve. E você vai no limite. Você vai no limite, tá? Você pega aqui, ó. Você pega aqui, ó. Pega esse ponto aqui, correspondente ao ângulo θ. E eu vou fazer o θ tender a π. E eu vou mostrar que quando o θ tende a π, a tangente, que tem uma inclinação alfa, esse alfa vai tender a π também. Porque se o alfa tender a π, com o θ tendendo a π, preste atenção aqui, ó. O que significa? Se eu mostrar que o alfa tende a π com o θ tendendo a π... Gama tende a 0. Não. Se eu mostrar que o alfa tende a π com o θ tendendo a π, o gama tende a 0. Ótimo. Tá certo? E é isso que eu vou fazer. Você tem razão. Mas se eu mostrar isso que eu acabei de afirmar, eu estou mostrando que a reta tangente nesse ponto é a reta horizontal. Porque o alfa vai estar tendendo a π, tá certo? E eu não vou mostrar que o gama, e isso não vai me mostrar que o gama tende a 0.
É o gama tender a zero que vai mostrar isso. Tá certo? Vamos ver. Então vamos calcular aqui, ó, o gama. O gama vai sempre de onde? O gama vai sempre de onde? Está aqui o ponto P, ponto. O gama vai sempre do raio polar para onde? Para a tangente. Então observe, quem é o limite? Quem é o limite da tangente de gama? Da tangente de gama, quando o θ tende a π, por valores menores do que π. Isso aqui é o limite quando o θ tende a π por valores menores que π, da tangente de gama. Mas quem é a tangente de gama? É R sobre o quê? dr dθ. Então isso aqui é o limite quando o θ tende a π de quem? Do R. Quanto é o R? A mais A cosseno de θ. Sobre o dr dθ. Quanto é o dr dθ? Quanto é? Menos A seno de θ. Tá certo? Isso aqui é uma indeterminação, porque quando o θ tende a π, o numerador tende a zero. Tá? O numerador tende a zero. Eu posso até cancelar o A aqui. Isso aqui fica o limite, para não ter que mais escrever o A. Quando o θ tende a π, de quem? De menos 1 mais cosseno de θ, cancela o A, coloca o A em evidência e cancela, sobre o seno de θ. Correto? Aí o limite disso fica 0 sobre 0 em determinação. O que é que eu faço? Quando eu tenho indeterminação? L'Hopital. Então esse aqui fica o limite, com θ tendendo a π, de quem? De derivada do cosseno menos o seno. E derivada do seno, cosseno. Com menos, então fica seno de θ sobre o cosseno de θ, que é quanto? E quando o θ tende a π, para onde é que tende a tangente? Tende a zero. A tangente é contínua, a tangente de π é zero. Então, veja bem, eu mostrei direto que o limite de gama com π, com θ tendendo a π é zero, porque isso aqui é o limite, ó, é o limite, eu vou até colocar aqui, para ser mais, para ter uma informação adicional. Isso aqui é o limite com θ tendendo a π pela esquerda da tangente de θ. E se o θ tende a π pela esquerda, por valores menores que π, a tangente de θ tende a zero e tende a zero por valores negativos. Ótimo? Então, a tangente de gama tende a zero por valores negativos. Significa que esse gama tende a quê? Daí, se a tangente de gama, olha aqui, ó, se a tangente de gama tende a zero, para onde é que tende o gama? A tangente de gama está tendendo a zero. Tá? A tangente de gama está tendendo a zero por valores negativos. Então, o gama está tendendo a quem? Hein? Figurinha. Ó. O gama... eu apaguei isso aqui, mas eu não vou querer apagar não, porque eu vou deixar essa figura, só para... Vou recompô-la, tá? Vou aqui. E, gente... Isso aqui, ó, o alfa, tá? Tá aqui o θ, aqui o π, tá aqui o 1. Vou apagar, a relação é assim. Não, vou apagar porque o que eu precisava estava ali.
É daqui. É isso aqui que eu vou precisar para ficar, tá certo? Isso aqui eu posso apagar, desculpa. Hein? Limite da tangente de gama com θ tendendo a π é zero. O que é que está acontecendo o que é que você acha que está acontecendo com o gama? Olha aí, o que é que você acha que está acontecendo com o gama quando o θ tende a zero? Esse gama está tendendo a quem? A π. A π. Ele pode estar tendendo a zero porque ele só está aumentando, não é não? Ele só está aumentando, então o gama está tendendo a π, não é a zero, viu? Daí o limite de gama, o limite... Não, a tangente de gama está tendendo a zero. A tangente de gama está tendendo a zero, mas o gama está tendendo a quem? Com θ tendendo a π, é quem? Quem é? Π. Tá certo? Que você veja, ó, olha a construção. O que é que está acontecendo? Ó, o que é que está sendo? O gama, quando o θ tende a zero, esse ponto, quando o θ tende a zero, não, quando o θ tende a π, o P tende ao polo. E o que está acontecendo com esse gama, o ângulo gama, ele está aumentando ou está diminuindo? Aumentando. Então ele tende a quê? Se ele está aumentando e a sua tangente tende a zero, o gama tende a π. Tá certo? Então o gama tende a π. Logo, limite de alfa com θ tendendo a π é igual a quê? Ao limite com θ tendendo a π. Quem é o alfa nessa situação? Ó? Olha, quem é o alfa? Olha aqui para cá. Ó. A relação é essa. Ó. Aponte para cá a câmera, por favor. A relação é essa. Ó. Então, quem é o alfa? O alfa é gama menos π mais θ. Tá certo? O alfa é gama menos π mais θ. Ou seja, o alfa é gama Mais π menos θ. mais θ menos π. Tá? Certo? Agora, quando o θ tende a π, o gama tende a quê? Tende a π. Desculpe. Quando o θ tende a π, o gama tende a π, o θ tende a π, então essa diferença vai tender a quê? Não. Quando o θ tende a π, θ tende a π, gama tende a π, limite a π. Ou seja, esse alfa, tá certo? O alfa tende a π. E se o alfa tende a π, significa que a reta tangente aqui essa reta tangente tende para a posição horizontal. Então a reta tangente é horizontal. No polo. Tá certo? No polo, a reta tangente é horizontal. Entendidos? Eu cheguei a usar toda essa solução para a forma mesmo. O quê? Direto? Direto? Porque se eu usar direto a fórmula, dá 0 sobre 0. Não está definido. Tá? Eu tenho que ir no limite. Entendido? Vai chegando mais gente aí. Tá? Eu acho que eu falei antes que o gama tende a 0. O gama não tende a 0. O gama tende a π. Tá? Você vê que a abertura aí. Porque você vê que. Reforce isso. Ó. Reforce isso. Quando o θ tende a π, esse ponto P tende para o polo.
e a tendência é que o ângulo aumente. O ângulo está diminuindo. Então, o gama tem que tender a π. Agora nós vamos ver como achar áreas entre curvas em coordenadas polares. Então, com a seguinte situação. Então, vamos considerar a seguinte situação. Ó. Situação é a seguinte. Sejam alfa e beta reais com beta menos alfa, tá? Maior que ou igual a 0 e menor ou igual a 2π. Tá? E f, uma função, vírgula, f, uma função contínua em alfa beta com f de θ maior que ou igual a 0, qualquer que seja θ pertencente ao intervalo alfa beta. Tá? E ômega, a região polar, quer dizer, a região no sistema de coordenadas polares, vou chamar assim a região polar, dada por ômega é o conjunto formado por cada ponto com coordenadas polares r e θ. Estão lembrados? O que é que se denota? Denota o ponto com coordenadas polares r e θ. Onde o r é maior ou igual a alfa, menor ou igual a beta, e onde o θ é maior ou igual a alfa, menor ou igual a beta, e o R é maior ou igual a 0 e menor ou igual a f de θ. Olhe quem é essa região, graficamente. Vamos fazer um esboço genérico dessa região. Vamos colocar a situação aqui. A situação é a seguinte. Quanto tempo aí? Encerra e começa. A situação